Olá pessoal, aqui quem fala é Pedro Ícaro e esse é mais um episódio do Futvlogcast. Nosso podcast sempre irá trazer pautas sobre o mundo do futebol de forma humorada e também com seriedade. Nesse terceiro episódio o tema é o seguinte: a seleção brasileira está agradando o torcedor? O Brasil lidera as eliminatórias para a Copa de 2022. Nesse ano foram 4 partidas disputadas e 4 vitórias. Apesar dos 100%, o torcedor não está nada satisfeito com o desempenho da seleção. Se pegarmos somente o aproveitamento, qualquer um acharia que nós somos loucos. Mas não, o torcedor brasileiro é super exigente e sempre foi acostumado com um jogo bonito. Em 28 jogos oficiais, são 22 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota, justamente aquela para a Bélgica na Copa de 2018. Aproveitando esse gancho, vamos trazer algumas perguntas relacionadas à seleção no nosso episódio. Vamos falar de Tite, a dependência de Neymar e o coletivo da seleção. Iniciando, os resultados estão vindo, mas será que a seleção está devendo em apresentação? Com vocês agora, análise de Matheus Aguiar. Boa noite, ouvintes. Bem, galera, é muito fácil você jogar uma Copa América, e principalmente eliminatórias para a Copa do Mundo, quando você tem adversários contra Venezuela, Peru, Colômbia, Equador. Nada contra essas seleções. Essas seleções não são tradicionais, não tem camisas que pesam no varal. As únicas que a gente pode considerar é o Uruguai e a Argentina. E por isso, as seleções desse continente não são uma prova de fogo para a seleção brasileira. A seleção brasileira tem feito o seu dever de casa, mas o futebol ainda está longe de ser o melhor. Bom, vamos esperar a Copa chegar para ver o futebol brasileiro ser o futebol brasileiro? Fica aí essa reflexão. Valeu! Muitos citam a Neymar dependência. O Brasil é muito dependente do Neymar para jogar bonito? Com a palavra novamente Matheus Aguiar. A questão do jogar bonito depende de uma estrutura de jogo, uma estrutura ofensiva baseada em um bom treinamento, um bom esquema tático que deixe consolidada uma boa defesa e um bom goleiro. Na questão envolvendo jogos coletivos bem jogados, nós podemos lembrar do Bayern de Munique do ano passado e do Flamengo também do ano passado, para citar recentes exemplos. Agora, a seleção para jogar um jogo bonito não depende só do Neymar. Depende de tudo isso que eu havia citado como num padrão de jogo, como num esquema de jogo. Depender de um jogador só é prejuízo. Vimos o que aconteceu com o Barcelona no passado e na Juventus é diferente. O Cristiano Ronaldo tem vários bons jogadores e um bom esquema tático. A seleção tem escassez de talento ou está faltando a consistência de um jogo coletivo? A análise da vez é de Felipe Quintanilha. A seleção brasileira, ela não tem escassez de talento, tanto que a cada novo ano surgem bons jogadores. E na própria seleção temos bons jogadores como Felipe Coutinho, Neymar, Richarlison, Gabriel Jesus, e aqui no Brasil também temos Marinho, Thiago Galhardo. O que falta mesmo na nossa seleção é a consistência de um jogo coletivo, mas isso é praticamente impossível, pois o técnico Tite só tem praticamente 3 dias para treinar com todo o grupo, e depois já tem um jogo. É praticamente impossível conseguir ter uma consistência coletiva com tão pouco tempo. Somente mesmo em época de Copa do Mundo, que o treinador tem aí 1 mês para treinar a seleção, que é possível ter essa consistência de um jogo coletivo. Fora isso, é muito complicado ter.
Sobre as convocações, Tite vem colocando corretamente atletas na melhor posição em campo? A análise é de Nuno Júnior. Valeu, galera do Futvlog. Então, o Tite, o que acontece? Por conta do Brasil não poder treinar, né? Não conseguir tempo de treinamento, de concentração e todo o tempo que demanda as atividades, ele tem um grupo fechado, né? Independente de posições ou de nomes, ele tem um grupo fechado por conta até de entrosamento. Ele tenta botar o Thiago Silva com o Marquinhos, que jogaram junto durante anos, e assim pegar o entrosamento, a questão do coletivo, né? Se é o certo, se é o melhor, eu não sei. O que acontece é que, por conta da falta de treino, da falta de tempo que se tem na seleção, dos jogadores poderem se concentrar, ficarem juntos, você acaba criando o seu grupo e daí você vai mexendo da melhor forma. É o que acontece com o Tite. Valeu, forte abraço pro Futvlog 2.0. Tamo junto. A convocação hoje não é tão bem recebida. Torcedores ficam com o pé atrás quando atletas de seus clubes aqui no Brasil são convocados, por conta de desfalcar a equipe. Com vocês agora, a análise de Marcos Castro. O que antes era recebido com festa e orgulho, agora não é mais. O sentimento de felicidade pela convocação de um jogador do seu time foi substituído por um sentimento de preocupação. Isso ocorreu por diversos motivos. Os principais são a possibilidade do jogador perder jogos importantes pelo clube. Afinal de contas, servindo a seleção, o jogador muitas vezes não consegue chegar a tempo ou jogar todo o jogo por causa de um desgaste físico. E isso também vem o medo e a preocupação de possíveis lesões, que podem tirar o jogador não só de 1 ou 2 jogos, mas como do restante da temporada. E isso vai afastando os torcedores da seleção. Jogos fora da TV aberta afetam o torcedor brasileiro, que acaba se afastando um pouco da seleção? Mais uma análise agora de Marcos Castro. O torcedor brasileiro tem se afastado cada vez mais da seleção, por culpa da própria seleção e da dona CBF. Seja pelo desempenho esportivo abaixo da expectativa, afinal, cadê o famoso jogo bonito? Ou pela convocação de jogadores que não têm tanta ligação assim com o futebol brasileiro. E recentemente surgiu mais uma situação que vem afastando o torcedor. Jogos da seleção que estão fora da TV aberta. Em um período em que o torcedor não pode nem mais ir ao estádio, o mínimo seria que todos os jogos estivessem na TV aberta. E isso não tem ocorrido. Depois não adianta reclamar da torcida brasileira. Aqui é Marcos Castro para o Futvlog. Chegamos ao final de mais um episódio. Esse é o Futvlogcast, o podcast do canal Futvlog. Siga a nossa página no Instagram, @canal Futvlog, e o nosso canal no YouTube, Futvlog. Um grande abraço, meus amigos. Até a próxima.